Nós vamos começar com uma palavra de oração, amém? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por mais esta live que o Senhor nos dá a oportunidade de estar realizando, e a nossa oração é para que o Senhor traga a revelação no pleno conhecimento do Senhor a cada um de nós, dando-nos, Senhor Deus, revelação com sabedoria, entendimento e pleno conhecimento do Senhor, a fim de que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, nós vamos estar falando hoje, aqui no capítulo 5 de 1 João, sobre 4 testes que provam se alguém crê em Deus. Bom, recapitulando aqui de forma bem rápida, nós falamos da comunhão com Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, como saber se essas pessoas de fato têm comunhão com Deus. Falamos também sobre aqueles que amam a Deus, né? Saber se a pessoa, como é saber se alguém de fato ama a Deus. Nós falamos também sobre os testes para saber se alguém de fato ama ao Senhor, né? Que alguém de fato conhece a Deus, melhor dizendo. Se alguém conhece a Deus, foram 7 testes, né? Falamos dos testes, dos 6 testes daqueles que provam se as pessoas de fato amam a Deus, ok? E hoje então nós vamos falar de 4 testes que provam se alguém crê em Deus, joia? Porque se nós perguntarmos, praticamente todas as pessoas vão afirmar que creem em Deus. Ainda que talvez possa dizer que até todos os deuses maranhei aqui. Todas as religiões levam a Deus e o Deus é um só, né? Então todas as pessoas vão afirmar que creem em Deus. Apesar que, desde o início da live, eu disse para você que o nosso Deus, o meu Deus, tem nome. E o nome dele é Jesus, não é outro. Ok? Então, é dentro desse aspecto nós vamos trabalhar aqui. Porque a maioria das pessoas argumentam que conhece a Deus e conhece até a sua vontade para elas. A maioria das pessoas afirmam isso. Essa questão, então, é realmente importante. Saber se alguém, de fato, crê em Deus. Se Deus é real, então nós precisamos conhecê-lo, porque todos um dia iremos nos apresentar diante de Deus. Todos nós um dia iremos apresentar diante de Deus. Creamos nisso ou não? Ok? João então nos coloca aqui alguns testes para que nós possamos saber se a nossa fé é viva ou meramente religiosa. Isso é um ponto importantíssimo. A nossa fé é viva ou religiosa? Vamos lá para o primeiro teste. E no primeiro teste é o seguinte: se eu creio, se você crê que Jesus é o Cristo. Vamos lá. Versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, nós precisamos lembrar que naquele tempo, e como hoje, havia uma doutrina herética dos gnósticos, que ensinava que Jesus não era o Cristo. Antes, eles diziam que o Cristo entrara no homem Jesus por ocasião do seu batismo e se ausentara dele em algum momento antes da sua morte. Esse era o ensino. Então, a sua fé, para ser uma fé correta, implica em que Jesus é o Messias ungido de Deus, ou seja, Jesus é o Cristo.
E aí eu me lembro de uma canção, e anos atrás, nosso pastor Áquila compôs, eu creio que foi ele, né? Jesus é o Cristo. Então, veja bem, João diz que quando cremos que Jesus é Deus, Deus encarnado, o resultado é que nascemos de novo. Somos gerados de Deus. Quando isso acontece? Quando nós cremos que Jesus é Deus encarnado, aí nós temos a experiência do novo nascimento. 1 João 5,1 diz que nós temos uma identificação de que o amor fraternal é um amor triangular. Isso é, que envolve 3 pessoas, né? 3 resultados de crer. Primeiro, temos o fato de que Deus nos amou. Depois, como filhos nascidos de novo, certamente nós amamos o nosso Pai. E enquanto amamos aqueles que foram gerados dele, os irmãos. Então veja bem, quando nós cremos, esse é o primeiro ato, né? Deus nos amou, se nós cremos nisso, nós somos nascidos de Deus, nascidos de novo, né? Aí, porque ele nos amou primeiro, nós estudamos isso ontem, ele nos amou primeiro, aí nós amamos o Pai, nosso Pai, e então nós amamos aqueles que foram gerados dele, que são os nossos irmãos. Esse é o primeiro resultado do crer. Segundo resultado de uma fé apropriada é que praticamos os mandamentos do Senhor. A palavra praticar usada por João é poieio, que significa praticar habitualmente, continuamente e não eventualmente. Não de vez em quando eu pratico, não de vez em quando eu vou lá na igreja, de vez em quando eu participo de alguma coisa da igreja. Não. O versículo 3 diz que os mandamentos de Deus não são penosos, porque somos nascidos de Deus, e uma vez que nascemos dele, nós temos a natureza e desejamos fazer a sua vontade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a respeito dos mandamentos. Esses mandamentos aqui que nós estamos falando não são os mandamentos do Antigo Testamento, não são os 10 mandamentos, muito menos aquelas 634 leis, se não me engano é isso, né, que faz parte lá das leis judaicas. Entendam bem, não é esse mandamento. O mandamento que nós estamos falando aqui são os mandamentos, ensinos deixados por Jesus e as doutrinas apostólicas, aquelas que foram deixadas pelos apóstolos. É disso que nós estamos falando. Então, é importante observar o seguinte, praticamos os seus mandamentos porque nós temos a natureza de Deus em nós. Nós temos a natureza dele em nós, é por isso que nós praticamos. Terceiro resultado de crer é resultado da fé apropriada, que é, ao nos tornarmos filhos de Deus, nós vencemos o mundo. E João está dizendo, e ele diz que nós vencemos o mundo por causa da nossa fé correta. Por crermos no que é correto e de maneira obediente, nós vencemos o mundo. Quem não tem uma fé correta, uma fé que crê nessa verdade, que Jesus é o Cristo, ele não vence o mundo. É importante você entender que a lógica ela é simples, como nós vemos no versículo 5, que a pessoa que é nascida de Deus, ela vence o mundo. Se alguém diz que crê em Cristo, se alguém diz que Jesus é o Cristo, crê nessa verdade, e ela não vence o mundo, tem alguma coisa equivocada, tem alguma coisa errada. Porque essa fé, ela vence o mundo. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé que vence o mundo é aquela que crê que Jesus é o Cristo, porque essa é a nossa fé. Então é isso exatamente que o texto está nos mostrando. É isso exatamente que o texto está nos orientando, nos ensinando nesse momento. Isso é algo preciosíssimo. É por isso que no capítulo anterior, João leva as pessoas a testarem os espíritos, para dizer se Jesus veio em carne e em sangue. Para dizer se crê em Jesus como Cristo, Jesus o Cristo, Jesus é encarnado, Filho de Deus, o próprio Deus. Essa é uma verdade que essa nossa fé precisa estar baseada nela, porque de outra forma essa fé é vã, essa fé é uma fé errada e essa pessoa ela não nasceu de novo e ela não vai vencer o mundo. Ok, vamos lá para o segundo teste.
se crê no testemunho do Espírito. E aqui nós vamos ver do versículo 6 ao versículo de número 9, que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então vamos lá. A nossa fé será uma fé aprovada se crermos no testemunho do Espírito de que Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo, ele vem para testificar que Cristo é o Filho de Deus. Então João está dizendo que Jesus é aquele que veio por meio da água e do sangue. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O versículo 6 diz que o Espírito é a verdade. Então Jesus Cristo, ele veio como Filho de Deus, de tal modo que nós podemos nascer de Deus e ter a vida eterna em nós. Quando nascemos de Deus, quando nascemos de novo, nós recebemos a vida eterna. João 3,16 diz claramente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é no seu Filho que Deus nos dá a vida eterna. É através do Filho, é através do crer no Filho de Deus, que nós recebemos, então, a vida eterna. Veja bem, Jesus, o homem de Nazaré, ele foi testificado como Filho de Deus pela água, através da qual ele passou pelo batismo. Lá em Mateus capítulo 3, 16, 17, ele foi batizado. Lá em João 1,31, ele foi batizado. Né? Então, esse é o testemunho, por água, testificado pelas águas do batismo. Lá o céu rasgou, o céu se abriu, a voz bradou: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ok? Pelo sangue que ele derramou na cruz. Lá na cruz o sangue foi derramado. Você vê isso lá em João capítulo 19, versículo 31 a 35, Mateus 27, 50 até o 54. Né? E também pelo Espírito, que ele liberou em medida sobre nós. Então o Espírito foi liberado pelo próprio Cristo sem medida sobre a nossa vida, sobre nós. Ok? E então esses são os 3 elementos: água, sangue e o Espírito, que testifica que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E por meio desses 3, Deus testificou que Jesus é seu Filho, dado a nós, de modo que nele podemos nós receber a sua vida, crendo no seu nome. Simples. Você quer ser salvo? Você quer ter uma morada no céu? Qualquer ser humano, é a coisa mais simples, é crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu no seu lugar. E vamos lá, a água do batismo põe fim à velha criação pelo sepultamento. O batismo tem uma simbologia, né? Uma analogia, quando Jesus é mergulhado, é como está dizendo que ele foi sepultado. Então, a velha criação foi sepultado pelo batismo. A velha natureza foi sepultada pelo batismo. O sangue derramado na cruz redime o homem, que traz a redenção, o perdão, a justificação, a purificação do homem. E o Espírito gera a vida que os transforma para a nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então o Espírito vem, ele vem habitar, ele vem morar no nosso espírito para transformar, ele transforma o nosso velho homem, vivifica o seu espírito, dá vida novamente ao seu espírito. E agora ele transforma para uma nova criação, para uma nova vida. Nós vamos viver agora uma nova vida. E assim, eles nasceram de Deus e se tornaram seus filhos. Assim, cada pessoa que creu, ele nasce de Deus e torna filho de Deus. Então João diz que o Espírito, a água e o batismo e o sangue
da cruz são unânimes em declarar o mesmo testemunho. Qual testemunho? Jesus é o Filho de Deus. Então, é importante nós termos clareza disso. Em primeiro lugar, nós precisamos crer, que Jesus é o Filho, Jesus é o Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos crer no testemunho do Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos crer no testemunho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 10 ao versículo 15. Vamos ver aqui. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui. Então veja bem, a nossa fé, ela está baseada no testemunho de Deus também. Se filhos acreditam no testemunho dos pais, eu espero que os seus filhos acreditem no seu testemunho como pai, né? Se o jurado acredita no testemunho das testemunhas, vai para um julgamento, tem os jurados, tem as testemunhas, o jurado precisa acreditar no testemunho das testemunhas, ok? A esposa acredita nos seus maridos? Bom, se espera que sim, né? Essa lógica seria natural. Muitos não acreditam, mas a lógica natural do ensino, inclusive bíblico, é essa realidade. Então, muito mais nós devemos crer no testemunho que vem de Deus a respeito do seu Filho, porque Deus é fiel para com a nossa confissão. Sabe, o testemunho de Deus é maior do que o testemunho de jornais e televisão. Jornais e televisão, existem muitas coisas equivocadas, fake news, né? Mas o testemunho de Deus, ele é fiel. Os homens distorcem e exageram os fatos, mas Deus é sempre verdadeiro. O que é o testemunho dos homens? Como Deus se importa com ele. Deus sustenta o seu testemunho aos homens através das coisas criadas. E eu quero ler esse texto com você que fala sobre isso, que está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então vejamos aqui, querido, como que nós enxergamos o testemunho do homem, como que nós vemos Deus se importando com o testemunho do homem. Sabe, Deus sustenta o seu testemunho aos homens através das coisas criadas, desde a criação, desde o início de todas as coisas. Sabe, dizer que não crê em Deus, esse homem será indesculpável diante de Deus. Porque o testemunho de Deus, ele não está oculto. É os homens que rejeitam os testemunhos de Deus. Os homens que rejeitam a Deus, a criação de Deus.
mas o testemunho de Deus não está oculto. Deus está se revelando a todo tempo, em todo instante, para a raça humana. Ele é o maior interessado em que nós possamos crer na verdade dele. Continuando aqui nesse terceiro teste, né? Se crer no testemunho de Deus, é que o testemunho de Deus foi dado no batismo de Cristo. João, já citamos o texto, João 3,17, não vamos ler todos os textos por conta do tempo. Mas lá o céu se abre e ele se manifesta e diz, esse é o Filho amado em quem eu me comprazo. No Monte das Transfigurações de Mateus 17,5, né, está lá Jesus, João e Pedro, e aí aparece Moisés e Elias, né, na transfiguração, e ali Deus se revela também, né, e diz para os discípulos, a ele ouvir, né? Nós vemos também lá em João capítulo 5, versículo 36, através dos milagres de Jesus, milagres de Cristo, né? Nós podemos crer no testemunho de Deus a respeito de Cristo. Também no caminho da cruz, nós podemos ver o testemunho de Deus a respeito de Jesus. Na ressurreição, Atos 1, 22, e nas profecias e nos profetas do Velho Testamento, que principalmente Isaías, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, mas tem todos os outros profetas que também têm ligação com as profecias a respeito de Jesus. E hoje ele dá testemunho por meio do Espírito dentro de nós. Dentro do nosso espírito, o Espírito Santo testifica, né, a respeito do testemunho de Jesus, que nós podemos de fato crer no testemunho de Deus. E João diz no versículo 10 que Deus dá testemunho dentro de nós. Nós recebemos a testificação dentro de nós. Queridos, que Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e que Jesus é o Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, o testemunho do Espírito dentro de nós vem para quê? Primeiro, vem para convencer do pecado e corrupção e da necessidade de salvação. Essas três coisas. Convencer do pecado, da corrupção e da necessidade de salvação. Esse Espírito Santo vem para testemunhar isso dentro de nós. Ele faz os homens reconhecer o amor de Deus em Cristo. O papel de reconhecimento do amor de Deus em Cristo é do Espírito Santo. Leva os homens a confiarem na revelação dada em Cristo. É só o Espírito Santo que nos leva, de fato, a confiar nessa revelação, né? E leva os homens a experimentarem os benefícios do novo nascimento de forma prática. Prática. Sabe, querido, nós podemos experimentar os benefícios de uma vida livre do pecado, de uma vida de prazer e de alegria, uma vida abundante, uma vida onde nós continuamos tendo luta e tribulação, mas nós temos paz, nós temos refrigério, nós temos descanso e nós temos algo poderoso, que é a certeza de vida eterna. São benefícios do novo nascimento. Temos a convicção, e o Espírito testifica isso no nosso espírito, esses benefícios, que nós somos de fato filhos de Deus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos filhos e filhos amados de Deus. Sabe, em função desse testemunho, nós podemos ter duas seguranças. Primeiro, nós podemos estar seguros de que somos feitos filhos de Deus, porque nós recebemos a vida eterna e a vida do próprio Deus em acréscimo à nossa vida natural. Nós recebemos dentro de nós. Sabe, ele diz no verso de número 13 que escreveu todas essas coisas para que saibamos com toda a segurança que nós temos a vida eterna, pois cremos no nome do Filho de Deus. Todos aqueles que testificam que eles creem no nome do Filho de Deus, creem que Jesus é o Cristo, eles vão receber essa convicção e essa certeza que de fato são feitos filhos de Deus e que recebem vida eterna para a sua vida. E ainda, em João capítulo 17, versículo 3, diz que, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, amado,
o Espírito vem em primeiro lugar para dar essa segurança ao nosso coração, ao nosso espírito. Em segundo lugar, nós podemos estar seguros, ele traz a segurança de que as nossas orações são respondidas. Isso é precioso, isso é poderoso. O raciocínio é que uma vez que nós somos gerados de Deus, temos a sua natureza e a sua vida, podemos ter comunhão com Ele através da oração. Toda oração se origina de nosso senso de necessidade. Nós oramos porque existe em nós um senso de necessidade. E nenhuma necessidade está fora do alcance da oração. Todo tipo de necessidade nós podemos alcançar através da oração. Entretanto, as nossas orações, elas são respondidas desde que nós oremos segundo a sua vontade. Olha lá para a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Nós não podemos orar de acordo com a nossa preferência pessoal. Exigir de Deus de acordo com aquilo que eu acho que é melhor. De acordo com aquilo que eu raciocino e penso que seja o melhor para mim. Não, nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Senhor, seja feita segundo a tua vontade. E Deus quer que nós saibamos, que nós busquemos saber a sua vontade. Sabe, porque Deus tem revelado a sua vontade onde? Na sua palavra. Sua vontade para nós inclui toda a sorte de bênçãos espirituais que já foi liberada em Cristo Jesus, conforme diz Efésios capítulo 2. A Bíblia diz em Efésios 2 que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas em Cristo Jesus para as nossas vidas. Estão nas regiões celestiais. Nós precisamos sim aprender a tomar posse delas, nos apossar delas, sabe, pegá-las e viver a cada dia desfrutando dessas bênçãos. Sabe, muitas pessoas vivem uma vida de questionamento a respeito da vontade de Deus. Mas a verdade é que nunca se importaram de conhecê-la através da sua palavra. Sabe, questiona muitas vezes, mas não buscam conhecer através da palavra. Isso é muito sério. A palavra está aí para nós conhecermos a vontade de Deus. Precisamos nos voltar para ela para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E João, ele queria que os cristãos saíssem da esfera do saber para a esfera da experiência ou do experimentar. Experimentar o poder da oração. Você entende? Você orar e experimentar o resultado desta oração. É glorioso. Deus, ele quer que nós experimentemos, sabe, o resultado da nossa oração. Que nós vivemos dessa experiência. Porque muitas pessoas acabam se tornando incrédulas. Porque oram a sua oração. Oram a sua vontade, oram o seu desejo, oram tudo a respeito de si próprio, sem buscar saber a vontade de Deus, sem ao menos dizer, Senhor, entretanto, meu desejo é esse, mas que seja feito segundo a tua vontade. Quando essa oração é feita, amado, a coisa muda de figura. Então é importante que você entenda, Deus quer que você experimente o resultado da sua oração. Você ore e você experimente o poder da resposta da sua oração. Vamos para o quarto teste. O quarto teste é saber se você é livre do pecado. É você crer que você é livre do pecado. João capítulo 5, 1 João 5, versículo 16, que diz: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Perdão, vou ler novamente. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então nós vamos ver aqui, se a nossa fé está correta, ela se expressará através da nossa conduta. Se a nossa fé está correta, a nossa conduta vai ser diferente. Se cremos no Senhor, então nós devemos obedecer à sua vontade. Por isso, falamos bastante de buscar a vontade de Deus na sua palavra. E o versículo 16, no versículo 16, João fala a respeito do pecado para a morte. E há poucos dias, semana passada, nós estudando lendo, né? A igreja toda está lendo 1 João, 2 e 3 João, e alguém me fez essa pergunta aqui, o que seria esse pecado para a morte, né? Alguns dizem que pecado para a morte aqui se refere àqueles que ensinavam a heresia de que Jesus não tinha vindo em carne. Alguns diziam isso, né? Mas de acordo com o versículo, o pecado para a morte está relacionado a um irmão que peca, ou seja, que vive na prática do pecado e não a um anticristo ou qualquer outro incrédulo. Está dizendo de alguém que vive na prática do pecado, né? Pecados para a morte. Na vida da igreja existe o tratamento governamental de Deus. Deus governa a sua igreja. E nesse tratamento, Deus pode destinar alguns à morte física por causa de algum pecado específico. Deus pode, Ele governa. Nós precisamos entender e ter tranquilidade que Deus é o governador da igreja, Deus é o Senhor da igreja, Deus é o cabeça da igreja, através de Cristo, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, os membros do corpo de Cristo. Então, Ele pode, por causa de algum tipo de pecado, levar alguns à morte física. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que pecaram para a morte. O primeiro exemplo que nós vamos citar é Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito e por isso eles morreram. Está lá em Atos capítulo 5, de 1 a 11. Né? Por que eles morreram? Porque que esse pecado foi um pecado para a morte? Eles queriam exaltação através do dinheiro. Exaltação de si mesmo, do nome, ser reconhecido, porque eles deram uma oferta, a oferta substancial, uma oferta que poderia chamar a atenção, porém essa oferta não era oferta real, essa oferta era mentirosa, entendeu? Eles não trouxeram tudo aos pés dos apóstolos. É como alguém que diz que está dando dízimo, mas na verdade aquilo não é dízimo dele. Ele ganha 10 mil e dá 500 reais de dízimo, sendo que dízimo seria 1.000, né? Eu não estou dizendo aqui que essa pessoa vai morrer, eu estou dizendo que é a forma de mentira que houve naquele contexto, né? Mas é uma questão que, no caso de Ananias e Safira, foi esse o contexto. Eu estou só citando um exemplo. O segundo exemplo que nós temos é que os crentes de Corinto, que participavam da ceia, sem discernir o corpo, né? Eles tomavam a ceia indignamente. Se você vê lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, versículo 30, fala que aquele que não discernir o corpo de Cristo, ele morre, né, por conta de não discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é saber, muitas vezes nós confundimos aqui esse aspecto aqui desse discernimento do corpo de Cristo. É importante nós sabermos que às vezes a pessoa ela vai para o culto de ceia e aí na hora da ceia ela não toma a ceia, ela é batizada, está em comunhão, mas ela lembra de um pecado que ela cometeu e aí então ela não toma a ceia porque ela fala, se eu tomar essa ceia eu vou morrer, eu posso morrer por causa do pecado. Veja bem, vou dizer uma coisa para você, o que é mais importante? A ceia ou o pecado? Porque se você toma a ceia, a Bíblia fala que você está tomando o corpo de Cristo, comendo o corpo, bebendo o sangue de Cristo. Então veja bem, o que é mais importante? Eu entendo que o mais importante é você tomar a ceia. Então, o que você tem que fazer para tomar a ceia? Apenas
algo simples, confessar, pedir perdão do seu pecado, e o pecado vem, purifica, limpa, e você está apto para participar da ceia. Mas existem pessoas que por esse engano, por essa mentira que deixou entrar no seu coração, eles acabam não participando da ceia, né? Por não discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a comunhão dos membros, a comunhão da igreja. E no contexto lá de Coríntios, ninguém esperava por ninguém, cada um comia a sua comida, cada um bebia o seu vinho, embriagavam-se e fazia tudo muito bagunçado, né? Então, o contexto aqui é basicamente este. Também os irmãos que pecou com a madrasta foi entregue para Satanás para a destruição da carne, né? Paulo, então, lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, né? Pede para o corpo ser destruído por Satanás para que o espírito pudesse ser conservado, pudesse ser salvo. E aqui constitui um pecado para a morte também. É a imoralidade que nem entre os gentios era aceitável, né? Que era aquele irmão que pecava, que tinha relação com a própria madrasta, né? Aqui também nós falamos, veja, os outros espias que estavam junto com Josué e Caleb foram julgados por Deus com a morte física por causa do pecado. Ainda que eles foram morrendo aos tempos, não morreu todos de uma vez, mas por causa do pecado da incredulidade, chamar Deus de mentiroso, infamar o povo de Deus, né? Eles sofreram essa pena de morte, né? E por fim, nós vemos que nem mesmo Moisés foi poupado desse tratamento. Moisés, Deus falou para ele falar a rocha, ele feriu, ele bateu na rocha. E Deus disse para ele então que, Moisés, você não vai entrar na terra. E você vai só ver, Deus leva ele vê a terra, mas ele não entra na terra, ele morre, né? Por infidelidade ou prevaricação contra Deus. Ele tocou na rocha, ele fez algo que Deus não autorizou ele a fazer. Isso então foi a consequência da sua morte, ok? E esse tratamento governamental de Deus, é bom frisar, não está relacionado com a perdição eterna, mas é algo relacionado com esse tempo. Se um pecado será para a morte, somente Deus pode determinar. E aqui, eu não, como pastor, eu não posso determinar, fulano pecou tal tipo de pecado, então você vai morrer porque você fez isso, você vai morrer porque você fez aquilo. Não, isso está no crivo do tratamento ou da governabilidade de Deus sobre a vida da igreja, tá? Porque senão nós vamos sair por aí julgando, né? Morreu, porque agora há pouco mesmo estávamos com uma pessoa que descobriu poucos dias que está com câncer, né? E normalmente, infelizmente, muitos, quando descobrem que alguém está com câncer, julga, é porque está debaixo de maldição, é porque Deus está tratando, é porque é muito amargurado, muito rancoroso, enfim. E se coloca uma série de contextos aqui dentro dessa pessoa, carregam para cima dela, enche ela de acusação. Na verdade não falam para ela, né? Mas falam pelos corredores, né? Pelos bastidores, né? Essas conversas. Então, nós não vamos sair para aí julgando ninguém. Isso é prerrogativa de Deus, ok? O pecado é uma questão séria, mas há pecados que podem acarretar a morte física nesse tempo que nós vivemos. Isso é fato, o texto é muito claro sobre isso. E com relação a esse pecado, João está dizendo que não adianta orar. Não adianta. Talvez nós oramos por pessoas e a pessoa morre. E nem sempre é por conta do pecado para a morte. E em algumas situações eu não tenho ainda como julgar. Nós não temos como saber se o pecado é para a morte ou não. No versículo 18 nos dá uma pista. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática habitual do pecado. O pecado para ele, eu falei sobre isso numa das lives aqui, o pecado para ele se torna acidental, não é habitual. Há uma diferença aqui. Então a prática constante do pecado é brecha através da qual o maligno pode tocar sim num filho de Deus, ok? Mas se fugimos do pecado, o Senhor nos guarda e o maligno não nos toca. Ele não pode nos tocar.
Por sermos nascidos de Deus, o maligno não nos toca. Mas João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós estamos no mundo e se nós estivermos guardados em Deus, não seremos tocados. O maligno não vai tocar em nós. Entenda isso. O mundo aqui inclui o sistema mundial, né? E as pessoas do mundo. Entenda que a epístola, ela conclui, o nosso tempo está aqui quase no fim, né? Mas eu creio que dá para a gente terminarmos aqui ainda, né? É importante você saber que capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, o mundo aqui inclui o sistema mundial, mas também as pessoas do mundo. Veja bem, muitas pessoas, o texto diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, trazendo ensinos equivocados, errôneos, falsos, e nós precisamos estar atentos a isso, atentos para que nós não venhamos ser enganados, nós não venhamos ser engodados por falsas doutrinas, né? E o texto da epístola termina dizendo: guardai-vos dos ídolos. Que ídolos são esses? Sabe, querido, ídolo, aqui no contexto, é qualquer coisa a que um homem dê atenção a ela, que um homem faz com que ela se torne algo importante, tão importante que é uma das coisas mais importantes da sua vida. Tudo o que toma lugar ou prioridade na sua vida, na vida de qualquer homem que não é o Senhor. Então, João não está falando só de imagens e escultura, como a maioria de nós, crentes, gostamos de falar. Mas era algo generalizado na Ásia Menor. Ele fala aqui, antes ele falava sobre a idolatria espiritual, líderes espirituais. Quantas pessoas, se o pastor não está no culto, ele não vai no culto naquele domingo, porque o pastor não está viajando, o pastor foi pregar em outro lugar, ele não vai no culto. Isso é idolatria espiritual. Quantos que idolatram a sua denominação? Quantos que idolatram a sua posição? Seja ela no contexto do reino, da igreja, do mundo espiritual, ou seja, profissional. Quantos que idolatram o seu conhecimento? Quantos que idolatram os seus próprios frutos? Porque ele ganhou tantos, porque ele fez isso, porque ele pregou e não sei quantos aceitaram Jesus, quantos se converteram, porque ele tem tantas células, porque ele multiplicou tantas células. Quantos que idolatram essas coisas? Isso são os ídolos que ele está falando, guardai-vos dos ídolos. Mas também aqui a idolatria emocional. Quantos que idolatram família, familiares? Quantos que idolatram cônjuge? Voltando um pouquinho na família, não, porque minha família é a família tal, essa família é mais importante, essa família construiu isso, essa família fez isso, aquilo outro. Meu marido é isso, minha esposa é isso, sabe aquela idolatria? Filhos, quantos? Que o filho é perfeito, o filho não erra, se alguém falar do filho, o céu vem abaixo, vai rodar a baiana. Tem aqueles que idolatram também amigos, aqueles que idolatram prazeres, o lazer, o esporte, seja ele qual seja. Aqueles que também têm idolatria material, idolatram os bens materiais, o carro, a moto, a bicicleta, a casa, o celular, enfim, qualquer bem material. Se Deus pedir, é como se estivesse pedindo Isaac. De ter que subir no Monte Moriá,
para entregar o Isaac? Quantos que idolatram o dinheiro? Estão presos no dinheiro. O amor dele não é a Deus, mas o amor é o dinheiro. E a Bíblia fala, Timóteo fala, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o mal. O mal é a raiz do amor. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Quantos que vivem pelo dinheiro, para o dinheiro, para ganhar dinheiro? Acabam a vida por conta do dinheiro. Isso é idolatria ao dinheiro. Profissão. Quantos que idolatram a sua própria profissão? Perseguem a todo custo a sua profissão. Não estou dizendo que não deve perseguir, mas quando essa profissão toma lugar mais importante, que de tal forma que a sua profissão, o seu trabalho te impede de servir a Deus, te impede de buscar a Deus, há um problema aí. Há um problema de idolatria. Por isso, ele termina a carta dizendo: guardai-vos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você é filho? Você creu em Jesus? Você crê que Jesus, de fato, é o Cristo? Você crê no testemunho das águas? Você crê no testemunho do sangue? Você crê no testemunho do Espírito? Você crê no testemunho de Deus? O Espírito Santo de Deus está em você. Se você creu em Jesus Cristo, se você creu que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus está aí na sua vida para te convencer, sabe? Para te fazer reconhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, para te levar a experimentar os benefícios do novo nascimento de forma prática. De forma prática, o Senhor quer que você experimente dele, da vida abundante que ele veio para trazer para você. Sabe, é tempo de você viver o melhor de Deus. É tempo de você ter a segurança plena de que você é filho de Deus. Você se tornou filho, você é um filhinho amado e precioso do Senhor. Pai, você recebeu a vida eterna. Você agora tem que ter essa confiança, essa segurança que você é salvo em Cristo Jesus e nada pode roubar isso de você. Tenha essa segurança, tenha essa certeza. Vá dormir com essa convicção e com essa certeza. Quantos que não dormem tendo pesadelo à noite que Jesus voltou e ele ficou? Pensa bem, se você ficou, é porque você é um crente derrotado. É porque você está vivendo aqui, talvez, a prática do pecado. Talvez você não está aqui vivendo uma vida segundo aquilo que nós aprendemos durante essa semana dessa carta de 1 João. Então entenda bem, vá dormir com essa paz. Vai dormir que você tem a vida eterna. Jesus Cristo conquistou a vida eterna para você. Sabe, não é por suas obras, não é por suas forças, mas é por causa da graça abundante dele sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para viver plenamente essa vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, é conhecer a Cristo. Que você viva para conhecer a Cristo. Viva nesse descanso que você está vivendo para conhecer cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo. Viva para isso. Descanse nessa verdade. Esteja seguro que a sua oração ela é ouvida. Ore sabendo que Deus ouve a sua oração. Sabe? E ore na convicção, na fé que você vai orar e Deus vai te ouvir. Não faça da sua oração uma ladainha. Ore com a convicção: o Senhor é o meu Pai. Ele ouve a minha oração. Ele responde a minha oração. Amém, querido?